Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 100 dias das nossas eleições presidenciais, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos importantes no campo da política, da polícia, da economia e que culminou também com mais uma rodada de pesquisas do Datafolha. Muitos analistas aqui que eu acompanho na internet, pelos veículos de comunicação, pelos jornais, enfim, estavam com uma expectativa que o Bolsonaro pudesse ter um derretimento muito grande. Eu mesmo aqui no nosso último encontro, eu salientei que eu também acreditava que o Bolsonaro tivesse uma queda, porém eu imaginava que não fosse ser uma queda muito grande em função de fenômenos que explicam por que tem tanta gente no Brasil que se identifica com o Bolsonaro. Aliás, amanhã eu vou fazer um programa especial abordando um fenômeno chamado o pânico moral, que é uma ferramenta que o Bolsonaro e o bolsonarismo utilizam para manter fiéis ali esse segmento da sociedade. Mas isso vai ficar para o nosso papo específico de amanhã. Agora eu quero fazer uma análise rápida da pesquisa eleitoral, de algumas situações que estão se dando, algumas que os meios de comunicação não abordam, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários e, se puder, participe sempre dos nossos chats aqui entre 5 e 5 e meia no nosso portal, tá bom, gente? Vamos seguir em frente. Gente, a pesquisa eleitoral do Datafolha, ela veio depois desse conjunto, né, esses meteoros, esses tsunamis, esses meteoritos que atingiram o Bolsonaro. Ele ficou com o semblante bastante abalado, conforme eu mostrei aqui para vocês, e não era para menos, né? No entanto, eles podem ter motivos para comemorar, os bolsonaristas, mas eles têm motivos para ficarem muito preocupados também, porque os números não têm melhorado. Inclusive, na pesquisa aqui do Datafolha, quando o quesito é rejeição, os números são os seguintes: o Bolsonaro tem uma rejeição de 55%, ou seja, aquelas pessoas que dizem que não votam em Bolsonaro em hipótese nenhuma. Depois vem o ex-presidente Lula com uma rejeição de 35%, depois vem o Ciro Gomes com uma rejeição de 24%, e depois eles colocaram até outras candidaturas aqui, mas que já não são mais candidatos. Em relação aos números de intenção de voto para presidente, o Lula saiu de 47% para 53% nos votos válidos. O Bolsonaro saiu de 28% para 32%. O Ciro Gomes saiu de 8% para 10%. A Simone Tebet saiu de 1 para 1. Ficou de 1 para 1. O Pablo Marçal 1 e a Vera Lúcia 1. Então, esses são os dados que estão sendo colocados hoje. E as candidaturas, elas levam esses números como grandes indicativos para montarem as suas estratégias, mas não tem ninguém que jogou a toalha, não. Para o bolsonarismo, a estratégia e a tarefa vai ser muito difícil, porque eles estão querendo, inclusive, lançar mão de todas as estratégias, inclusive no campo da ilicitude, para conseguirem assambarcar ali, convencer uma parcela do eleitorado que está rejeitando o Bolsonaro dessa forma tão contundente como a gente está vendo nessas pesquisas. Mas será que isso dará certo? Pois bem, o Bolsonaro ele está em uma vantagem em relação às outras candidaturas, porque ele está usando a máquina pública, ele está usando uma estrutura gigantesca, isso se gasta muito dinheiro, dinheiro do povo brasileiro. A agenda do Bolsonaro hoje está na Paraíba, ele vai culminar a viagem dele lá com uma festa em São João, festa de São João em Campina Grande, interior da Paraíba, e ontem ele esteve também numa outra festividade. Gente, em pleno expediente, o Bolsonaro fazendo campanha descarada. E aí ele está numa vantagem em relação aos outros, porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral não está fazendo nada, os tribunais regionais eleitorais não estão fazendo nada, o Ministério Público Eleitoral não está fazendo nada e os grandes veículos de comunicação não denunciam esses crimes eleitorais. Então, uma parcela do eleitorado fica sem saber o que está acontecendo, uma parcela da sociedade fica sem saber o que está acontecendo e aí não consegue julgar esse tipo de comportamento do presidente como sendo uma coisa certa, uma coisa errada. Mas mesmo com tudo isso, a rejeição ao Bolsonaro é de 55%. Pois bem, ele teve nessa carreata lá em Caruaru e depois ele foi para um evento que estava sendo ciceroneado ali pelo Gilson Machado, né? O Sanfoneiro Macabro.
aquele que foi ministro do Turismo, e estava ali nesse evento aqui, que é um evento festivo, mas se teve ali uma tentativa de utilização eleitoral. O Bolsonaro, ele foi bastante vaiado, tanto é que ele só ficou 30 segundos ali. Ele não teve aquele tipo de recepção que ele costuma ter quando as redes do Bolsonaro divulgam com antecedência onde ele vai, né? Então as pessoas vão para ali. E eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto. O bolsonarismo, eles divulgam muito as imagens de Bolsonaro ali junto de aglomerações. Isso dá a ideia que ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem uma aprovação popular muito grande. No entanto, nós devemos levar em consideração o número das pessoas que não estão ali, as pessoas que não estão nesses encontros e que repudiam esses encontros e que percebem que esses encontros são encontros para enganar pessoas incautas. Então, existe uma parcela da sociedade que se chama voz rouca das ruas, né? As vozes que estão ali mais tímidas, que votam também. E essas pessoas, evidentemente, estão observando o que está acontecendo. Pois bem, aí o Bolsonaro foi lá, o Gilson Machado chamou o Bolsonaro e olha só o que aconteceu. Ele pressentiu ali que o ambiente não estava muito legal, né? Então ele tentou abafar um pouco as vaias, falando sem parar, até a hora que o Bolsonaro, que já estava ali atrás, veio à frente, aí a gente vê mais apulpos. Vamos lá. Olha, ele ficou falando em cima da gritaria ali, porque se ele desse um tempo, se ele não falasse absolutamente nada, o espetáculo seria absolutamente constrangedor. E aí o que ele iria dizer? Dizer que aquelas pessoas ali eram pessoas ali que votam no Lula, que votam na esquerda, são os petralhas, enfim. E as indicações das pesquisas mostram que lá no Nordeste o Lula está com 59% das intenções de voto e o Bolsonaro teria 19%. Então, evidentemente, não é um ambiente muito tranquilo para o Bolsonaro fazer campanha. Mas ele insiste, né? Porque ele está gastando o nosso dinheiro, dinheiro do povo brasileiro, infringindo todas as normas eleitorais. E mais do que isso, né? Vão usar bilhões do orçamento público para falcatruas eleitorais. Os jornais estão anunciando isso aqui hoje. Vou pegar aqui para vocês, esse trechinho aqui. A gente tem essa informação aqui. Bolsonaro planeja aumentar Auxílio Brasil para R$600. Gente, o auxílio é de R$400 e está se pensando em dar um auxílio, aumentar mais R$200, mas até o mês de dezembro. Depois do mês de dezembro, que se danem as pessoas que estão passando todo tipo de dificuldade. E o jornal aqui na parte econômica também, ele dá esse destaque aqui. Embora as TVs que informam mais, que chegam a mais pessoas, se mantêm na posição de muita omissão em relação a esses crimes, essas falcatruas aqui, que está, inclusive, chegando a ponto de mexer na Constituição do país para beneficiar o Bolsonaro na época eleitoral, distribuindo dinheiro, porque é disso que se trata, distribuir dinheiro para as pessoas que estão numa situação de desespero e distribuir dinheiro para os caminhoneiros que estão aí numa situação muito complicada e que estão prometendo aí para segunda-feira uma movimentação, né? Vamos aguardar o que acontece. A matéria diz: multiplicação de bondades, drible na lei eleitoral, governo vai usar PEC para elevar Auxílio Brasil a R$600. E também uma coisa chamada o programa Pix Caminhoneiro, para dar R$1.000 para cada caminhoneiro. Não se sabe como é que eles vão fazer isso. São 700 mil caminhoneiros. A questão é a seguinte: se esse benefício atingir as pessoas que já inclinam, já têm intenção de voto em Bolsonaro, não vai ter mudança absolutamente nenhuma, mostra mais um momento de estratégia de desespero. E se esse programa atingir ainda, que residualmente, algumas pessoas, mesmo assim será insuficiente para ter uma reversão nesse cenário. Então, o que se espera, o que a gente tem lido aí em alguns veículos de estrategistas do bolsonarismo? Que eles vão fazer uso das ferramentas que eu tenho denunciado aqui para vocês sempre.
vão usar das mentiras, das falcatruas na internet, das fake news, do uso de dinheiro público, dos veículos que estão dando apoio ao Bolsonaro. E mais, né? Daqui a alguns dias, a legislação eleitoral proibirá o presidente da República de fazer as suas lives retransmitidas pela Jovem Pan. Então, isso, pelo menos, a lei eleitoral vai ter mais mecanismos para coibir. O Bolsonaro vai dar uma desaparecida de alguns veículos, porque eles vão ter que tratar todas as candidaturas com equilíbrio, e depois nós teremos, em agosto, o horário eleitoral. O horário eleitoral também terá a apresentação de muitas ferramentas, muitas delas estarão no campo da ilicitude e serão coibidas, evidentemente, pela Justiça Eleitoral. O Bolsonaro vai fazer um discurso que está sendo perseguido e vai tentar, até o final, dia 2 de outubro, convencer a parcela que diz que Bolsonaro não tem a menor condição a reverter o seu voto. Se ele conseguirá isso de alguma maneira, é que nós vamos ver. A todos nós aqui que somos do campo progressista, do campo civilizatório, do campo da ciência, do campo da sanidade, compete cada vez mais ajudar as pessoas que não foram seduzidas por essas estratégias todas a não caírem em algum tipo de armadilha, porque o Brasil, em 2023, vai ser um país muito complicado para todos nós. Nós teremos que ter aqui um presidente da República que, de fato, tenha uma percepção daquilo que está acontecendo e enfrente uma série de questões que serão deixadas e outras que foram sacramentadas no governo Bolsonaro que precisam ser revertidas. Muitas situações que favoreceram grandes grupos econômicos e que precisam, de fato, de serem revertidas, precisam ser enfrentadas. Essas situações todas serão objetos de debates aqui no nosso portal, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Gente, nosso programa hoje está um pouquinho mais curto, mas espero que eu tenha jogado aqui algumas questões para a sua reflexão, para você perceber o que está acontecendo. E no nosso próximo encontro a gente vai abordar outras questões também muito interessantes, tá bom? Eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!